O quarto tópico da nossa lição diz: agora nenhuma condenação há. Depois de uma completa e total entrega da mente a Cristo, o que Paulo e os primeiros crentes do Advento podiam declarar? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Que maravilha, irmãos! Paulo, quando ele se entregou totalmente a Cristo, ele viu que ele estava livre, que não havia condenação nenhuma para ele. A nota nos diz: à medida que a cruz do Calvário se revela com seu infinito sacrifício pelos pecados dos homens, eles veem que nada além dos méritos de Cristo pode ser suficiente para expiar a transgressão. Só isso pode reconciliar o homem com Deus. Com fé, humildade, aceitam o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sangue de Jesus Cristo, temos remissão dos pecados dantes cometidos. É maravilhoso, irmãos, nós sabermos que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário se estende a todo aquele que o aceita como seu Salvador pessoal. Que lindo! A pergunta B. Onde podemos encontrar a liberdade do pecado? Como Paulo foi liberto das paixões do pecado? Romanos 8, verso 3 nos diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Vemos, queridos, que o mesmo poder da ressurreição é o que dá vida à alma, morta em ofensas e pecados. Esse espírito de vida em Jesus Cristo. O poder da sua ressurreição nos liberta do pecado, da lei do pecado e da morte. O domínio do mal é quebrado e pela fé a alma é guardada do pecado. Aquele que abre o coração do Espírito de Cristo se torna participante daquele grande poder que trará o corpo da sepultura. Romanos 7, verso 5 nos diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte.
Romanos 8, verso 2 nos diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então hoje, irmãos, nós, ao testemunharmos do sacrifício de Cristo, nós damos testemunhos para a vida, né? A transformação do corpo, do espírito e da alma através do sangue derramado do Cordeiro. É maravilhoso. O finalzinho da nota nos diz mais. Não devemos pensar que a nossa própria graça e merecimentos nos salvarão. A graça de Cristo é a nossa única esperança de salvação. Quando confiamos plenamente em Deus, quando confiamos nos méritos de Jesus como Salvador que perdoa o pecado, receberemos toda a ajuda que pudermos desejar. A necessidade de homens que amem a Deus, que não tenham uma religião raquítica e atrofiada, mas que estejam sempre obtendo novos suprimentos de graça, espiritualidade e energia, cumprindo os mandamentos do Senhor. Que bênção, que maravilha. Quando olhamos, né, e vemos que antigamente nós éramos o quê? Escravos da carne, escravos do pecado. E agora, como diz o título original dessa lição, né? De escravos ao sucesso. Sucesso em Cristo Jesus. Que Deus nos dê a sua graça. Amém?